A paz do Senhor, para você que nos acompanha aqui no canal da Esperança, Esperança Joinville, quem está falando é o irmão Josias, e nós estamos numa série de estudos. Se você não nos segue no nosso canal ainda, então você pode se inscrever, tocar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com mais alguém, e se for bênção para a sua vida, então deixe seu like, tá bom? A nossa série de estudos vai tratar sobre os heróis da fé, as pessoas que se relacionaram com Deus e evoluíram no seu relacionamento com Deus através da fé, uma fé que evolui. Então nós vamos falar um pouco a respeito de Enoque hoje. No vídeo passado nós falamos sobre Abel, o primeiro homem que foi relacionado como uma pessoa que usou a sua fé para se relacionar com Deus. Nós vimos que ele usou o sacrifício, porque era o meio que eles tinham para se achegar a Deus. Deus havia deixado essa forma para eles, e eles entenderam que através de um sacrifício, de uma oferta, oferecendo algo a Deus, eles poderiam se relacionar. Mas que o mais importante do que oferecer algo para Deus, eles entenderam que eles precisavam se chegar a Deus com um coração sincero, dando o seu melhor, porque Deus estava disposto a recebê-los, independente da oferta que eles trouxessem, do tipo de oferta, não da qualidade. A qualidade deveria ser o melhor, mas o que Deus estava interessado era de falar, de se relacionar com Deus. Então, nós entendemos que Deus, ele busca se relacionar com o ser humano. E no dia de hoje, então, nós vamos falar um pouco a respeito de Enoque. Enoque, a Bíblia vai dizer aqui na leitura bíblica, no capítulo 11, e o versículo 5 de Hebreus, vai dizer assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que está lá também em Gênesis, capítulo 5, e o versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, vai contar um pouquinho da história de Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois de que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Veja, Enoque, ele foi um homem que viveu nos mesmos tipos de cultura do povo antes do dilúvio. Ou seja, veio Adão, saiu do jardim, pecou, e começou a viver na terra e tudo mais, fora do jardim. E eles foram ensinando como se relacionar com Deus. E à medida que o povo ia se multiplicando, então, nós vamos ver que o pecado também ia se multiplicando na vida das pessoas. Só que Enoque, ele foi um homem fiel a Deus, ele foi um homem justo. E nós podemos entender que quando a Bíblia fala andou Enoque com Deus, fala de uma caminhada. Para você fazer caminhada, você precisa estar com seus músculos fortalecidos. Então a fé é como se fosse esse músculo. Se você não exercita ele, você não consegue caminhar. Na vida com Deus é a mesma coisa. Se você não exercita a sua fé, você não consegue se relacionar com Ele, você não consegue andar com Ele. E Enoque, ele vai nos trazer a ideia de uma pessoa que vivia com Deus o tempo todo. Algumas traduções traz: e andou Enoque com Deus, e viveu Enoque com Deus. Andar e viver parece coisas diferentes, mas se você for ver, você só consegue andar ao lado de uma pessoa se aquela pessoa for agradável a você, se você se der bem com ela, se você tiver um bom relacionamento com ela. Logo, aquela pessoa faz parte da sua vida. A fé é a mesma coisa. A fé é aquilo que vai fazer com que você seja agradável a Deus. O versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé.
e saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Enoque, ele vai trazer para nós a ideia de que ele foi um homem que viveu uma vida agradável diante de Deus, buscou a Deus, se relacionava com Deus, conversava com Ele, e ele não estava isento dos mesmos problemas que eu e você temos todos os dias, mas a Bíblia vai dizer que ele foi fiel no que ele fez, ele foi íntegro no que ele fez, ele quis agradar a Deus através da sua vida. Então, entendendo que Abel representou o sacrifício da fé, Enoque vai representar o caminho, a vida e o triunfo da fé. Porque a Bíblia vai dizer que Enoque foi retirado da terra. Deus tomou para si, a vida dele agradava tanto a Deus, a forma como ele vivia, como ele se relacionava com Deus, que Deus se agradou tanto de Enoque, que ele quis retirá-lo da terra. Então Enoque precisava ser retirado. Deus, eu quero essa pessoa mais perto de mim, eu quero esse homem mais perto de mim. E esse fato de ele ter sido trasladado, arrebatado, tirado dali, traz uma ideia de mudança mesmo. Deus mudou fisicamente Enoque, porque Enoque não morreu. Enoque foi levado vivo para a presença de Deus. E aí a gente pode fazer uma comparação com a nossa vida. Deus, em certos momentos, se a nossa fé estiver sustentada nele, se a nossa fé estiver conectada nele, nos relacionando com ele, nós vamos entender que Deus, em determinados momentos, vai nos mudar de posição, vai mudar a nossa vida, vai nos tirar de situações que poderiam nos fazer mal e acabar conosco para nos preservar em vida. E a fé é o que faz isso, porque Deus, ele se agrada da forma como nós vivemos, se nós vivemos pela fé. Então Enoque, a Bíblia vai dizer que ele foi levado vivo até a presença de Deus, para estar com Deus, e não foi visto mais pelos homens. Então Enoque, ele traz uma simbologia de Cristo. Cristo, ele superou a morte e ele vive diante de Deus. Então nós temos o sacrifício da fé através de Abel, o caminho da fé e a vida da fé, e o triunfo da fé através de Enoque. Então você começa oferecendo algo a Deus, se relacionando com Ele. A partir daí você vai entrar num caminho com Ele. Saindo deste caminho, todas as partes desta tua vida serão permeadas de fé. Então a sua vida vai estar em Deus. Deus vai estar na sua vida em todos os momentos. E depois de você ter uma vida toda com Deus, você vai ter triunfo diante de Deus. Você vai triunfar sobre os problemas da vida, sobre as dificuldades, sobre os problemas, porque você vive uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus. Então Enoque, a Bíblia vai dizer que ele viveu 65 anos e gerou um filho, Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra. Matusalém viveu 969 anos. Veja que o filho de Enoque, quando Enoque gerou ele, este homem viveu 900 e poucos anos, 969 a Bíblia vai dizer. Quando nós andamos com fé na presença de Deus, os nossos frutos, a nossa vida, as nossas conquistas, elas são permanentes. Nada vai poder destruir, ou roubar, ou prejudicar, porque aquilo que Deus faz através de nós é para durar muito tempo. E a Bíblia vai dizer que Enoque viveu mais 300 anos, ele tinha 65, ele viveu mais 365. Será que é coincidência? Você acha que é coincidência? 365 anos da vida de Enoque, simbolizados numa vida de fé. Nós podemos traduzir como
365 dias do ano, ou seja, todos os dias precisamos ter fé para andar com Deus. A nossa fé, ela não pode falhar. Uma pessoa que ela está viva, que ela está ativa, que ela se relaciona com Deus, que ela anda com Deus, ela não vai simplesmente acordar um dia e deixar de se levantar, deixar de caminhar, deixar de se alimentar, deixar de se fortalecer. Por quê? Porque ela está viva. A fé, ela faz isso conosco. A fé, ela nos dá vida. Ela nos faz superar os obstáculos. Você acorda e você pensa que tem trabalho a fazer, que tem dificuldades para superar, mas Deus, ele diz que pela fé, se você exercitar este músculo espiritual, a fé é como se fosse o nosso músculo espiritual, se ele estiver bem exercitado, você vai ter força para superar. Perdão. Você vai ter força para continuar. Então Enoque, ele nos traz essa ideia de que nós seremos mudados de lugar, mudados, transferidos. Deus, ele vai nos tirar da situação que pode nos levar à morte para permanecermos vivos diante dele. E isso tudo nos fala da ideia de que Deus está agradando, ele está se agradando de nós. Então a minha fé e a tua fé, começando através daquilo que nós ofertamos a ele, da forma como nós nos relacionamos com ele, então Deus, ele vai se agradar de nós. E quando precisarmos, para superarmos coisas que viriam para nos destruir, Deus, então, vendo a nossa vida de fé diante dele, ele vai nos mudar de lugar. Ele vai mudar as áreas da nossa vida. Nós vamos habitar na presença de Deus e estar diante dele, porque ele se agrada de nós. Então a nossa vida tem que ser uma vida de fé. Nós temos que entender que se nós quisermos buscar a Deus, nós precisamos ter fé. A Bíblia vai dizer que é impossível. Aí sim existe o impossível, porque se não tem fé, o impossível existe. Agora, se existe fé, o possível, o impossível acontece. O milagre acontece. A cura acontece. A manifestação de Deus nas áreas da nossa vida acontece. Porque a fé, ela opera no impossível. Quando eu e você temos fé, como Enoque teve, de todos os momentos da vida dele, desde o levantar até o deitar, caminhar, fazer as suas atividades, ele queria estar se relacionando com Deus, porque ele tinha fé que Deus iria se agradar da vida dele. Então, quando nós temos fé, nós movemos o impossível a nosso favor, porque quando nós temos fé, nós entendemos que Deus se agrada de nós, e Deus se agradando de nós, nada é impossível para ele, nada é impossível ao Senhor. E se nós precisamos de uma cura, de um milagre, de uma providência divina, de uma causa que aos nossos olhos humanos é impossível de se realizar, através da fé, exercitando a minha fé todos os dias, então eu vou alcançar este impossível, e Deus vai ser glorificado na minha e na tua vida. Alguém pode perguntar: como surge a fé? Como que ela surge? Como que ela acontece? Veja, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em algumas traduções diz ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é lançada até você, a fé ela nasce e ela germina dentro de você, e ela vai crescendo e ela vai evoluindo. E à medida que você vai ouvindo mais e mais a palavra de Deus, porque Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se Deus fala com você, se você conversa com Ele, e você fala com Ele, e você ouve a voz dEle, através de um hino, através da palavra, você vai
alimentando a sua fé, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. Tá aí, se eu escuto coisas ruins, palavras de pessimismo, palavras de derrota, veja que daí entra a parte em que você vai usar a fé como um filtro. Você vai passar aquelas coisas ruins pelo crivo da palavra, para que a tua fé não seja derrubada, para que a tua fé, o teu relacionamento com Deus não seja destruído, não seja enfraquecido. Então o teu relacionamento com Deus, através da fé, ele é fortalecido pela palavra. E quando vem palavras de derrota, palavras que vão tentar minar a sua fé, enfraquecer a sua fé, você usa a palavra que você recebeu para fazer um crivo, para filtrar. Não, mas não foi isso que Deus falou para mim. O que Deus falou para mim, a palavra dele é essa. Se estão me falando coisas ao contrário, eu vou ficar com o que Deus me falou. E era esse tipo de fé que Enoque tinha. Enoque exercitava a sua fé todos os dias. Pessoas vinham conversar com ele e dizer: para que viver desse jeito? Você faz sacrifícios ao teu Deus, você vive essa vida desse jeito? Mas ele não se importava com o que falavam para ele, porque o que importava para ele é o que Deus tinha dito a ele. O que Deus falara, a palavra de Deus era o que importava para ele. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você está escutando a palavra, você sabe que a palavra é de Deus, ela não vai deixar você fraquejar, ela não vai deixar você falhar, ela não vai deixar você errar, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que têm fé em Deus, não serão confundidos. Enoque não andava em confusão. Enoque, ele andava com fé diante de Deus. Ele triunfava diante dos problemas. Então eu e você podemos triunfar sobre os nossos problemas, vivendo uma vida de fé, tendo uma vida alimentada pela fé e alimentando a nossa fé pela palavra de Deus. Então, se até aqui este vídeo tem sido bênção para você, deixe seu like, compartilhe e Deus te abençoe.